Amém, queridos? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, abram por favor comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero que você leia comigo o versículo 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha que interessante, porque Jesus quer falar comigo, com você nesta manhã. É interessante que antes da multiplicação dos pães e peixes, como o pastor aqui leu, que se repete também aqui no versículo 30 de Marcos, capítulo 6, repete em João, capítulo 6, não é? Mas antes dessa multiplicação, eles presenciaram coisas maravilhosas, milagres, a qual o Senhor ali fez, mas mesmo assim, a Bíblia vai nos falar aqui que eles continuavam com o coração endurecido. Eles viram Jesus acalmar a tempestade ou o mar. Jesus, nessa tempestade, estava deitado na polpa do barco, ou seja, no lugar aonde ficava o comandante, aquele que ficava no comando do barco. E justamente nesse momento do vento vindo contrário ao barco, os discípulos entraram em desespero, e eles não sabiam o que fazer, e Jesus ali dormindo na polpa do barco, e além daquele vento que batia no barco, eles viam os outros barcos seguindo o barco de Jesus. É interessante, como a Bíblia deixa bem claro, que os barcos que seguiam o barco de Jesus não tinham tempestade, somente o barco que estava Jesus. Olha que interessante. Aí responde a dúvida de algumas pessoas, porque muitas vezes estou passando por luta, por guerra, e eu estou na igreja. Interessante que o barco que justamente estava Jesus, vinha a onda contra o barco, e nos outros nada. Porque com os outros parece que não está acontecendo nada, e na minha vida só vem vento. Os discípulos presenciaram isso, não é porque estamos com Cristo, não estamos sujeitos a passar por algo. Mas você veja que enquanto Jesus dormia no barco, quem estava no controle do barco, quem era? Os discípulos. Só que quando Jesus acordou, ele assumiu o comando e o controle do barco. Preste bem atenção. Por nada está acontecendo aparentemente na sua vida, parece que Jesus não está fazendo, Ele está fazendo. Jesus dá um ensino para mim e para você, mesmo em meio à tempestade, dá para descansar nele. Jesus, o homem que estava dentro do barco, mas também 100% Deus, ele dormia no meio de uma tempestade. Por que essa tempestade? Porque do outro lado tinha alguém que não queria que o barco chegasse. Porque do outro lado algo surpreendente, extraordinário iria acontecer. Porque o problema não estava na onda que batia no barco, o problema estava no vento. O problema não é o que você está vivendo hoje, mas é quem está mandando o vento contra a tua vida.
Queremos culpar algumas coisas que estamos vivendo, ou alguém dentro de casa, ou alguma situação. O problema não é a pessoa que está na sua casa, o problema não é o casamento, o problema não é o financeiro, que ainda que seja, mas é quem está mandando o vento. Nós ficamos identificando só aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E Jesus, quando levantou e repreendeu, eles viram Jesus acabando com aquele vento, que aquele homem que estava possesso de espíritos estava mandando contra o barco. Olha, para de ficar querendo culpar alguém ou alguma coisa pelo que está acontecendo hoje na tua vida. Começa a prestar mais atenção. Vento na nossa vida não significa que Jesus não está conosco. Ele está sim. Um milagre está dentro do teu barco. Um milagre está dentro da tua família, irmão. Eles presenciaram esse grande milagre. Presenciaram Jesus curando uma mulher de fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos vivia com uma hemorragia. Perdia sangue. Então vamos aqui abrir um parênteses desta mulher, só para vocês entenderem por que eu li o versículo 52. Uma mulher com fluxo de sangue naquela época, ou uma mulher que estava naquela situação como ela estava. Ela não podia ter contato com ninguém, porque ela era considerada imunda pela sociedade. Então, era uma mulher que estava vivendo isolada já fazia 12 anos. Era uma mulher que não poderia, quando ela estava nesse momento do momento da mulher, ela não podia deitar na cama com o seu marido, porque ela se tornava impura, e tudo que ela se tocava era impuro. Então veja, além de problema que ela tinha social, ela tinha problema dentro de casa. Com certeza o seu casamento também já estava sofrendo. Uma mulher que também desprendeu de todas as suas finanças para poder pagar ali a sua cura e não conseguiu. Veja, uma pessoa que vive sozinha, como esta mulher, ela vivia rejeitada, porque ela sofria deste mal há 12 anos. E também eles presenciaram um homem, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, Jairo, abordando Jesus, porque a sua filha estava doente, estava enferma. E a tradição judaica da época, quando tinha alguém enfermo na sua casa, eles pegavam o chale de oração, ou como conhecido como talite. Eles pegavam aquela sua herança, seu filho, enrolava no talite e deixava sobre o talite. Ele estava dizendo assim: toda a minha família está envolvida na promessa de Deus. Então Jairo, quando saiu da sua casa em direção a Jesus, ele disse: pode estar enfermo, mas você ainda está na promessa de Deus. Você pode estar nessa situação, mas ainda está na promessa de Deus. Quem está na promessa de Deus aí? Eles presenciaram Jesus aquietando o mar. Eles presenciaram Jesus libertando aquele homem que estava em Gadara, que quebrava as correntes, amarrava aquele homem com correntes. Ele estourava a corrente. Ele era um homem que pegava pedra e cortava todo o seu corpo. Veja só, preste bem atenção. Deixa eu também abrir um parênteses nesse detalhe. Uma pessoa, quando ela está sendo levada, ou está oprimida, ou está possessa do mal, veja a situação que ela chega. Ela passa a ser uma pessoa cheia de ódio, rancorosa, uma pessoa enfurecida, uma pessoa que muda até seu semblante. Veja, ele vivia em túmulos. Uma pessoa que ela está sendo oprimida pelo mal, geralmente o mal leva a pessoa a viver isolada, uma pessoa que não gosta de ficar próximo de outros. E a fúria daquele mal era porque o dono da vida, aquele que veio para libertar o cativo do cativeiro, aquele que veio para destruir todas as obras do diabo, estava chegando para pisar naquela terra. Eu quero profetizar na tua casa nesta manhã. O dono da vida vai pisar hoje dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Veja, e eles presenciaram Jesus libertando um homem que tinha uma legião no seu corpo. Uma legião, na lei romana, eram 6.000 soldados. Então uma legião significava 6.000 espíritos dentro de uma pessoa só.
E Jesus, com uma palavra só, aquele mal saiu daquele homem, e aquele homem passou a ser um grande evangelista daquela cidade. Veja, expulsaram Jesus, porque libertou aquele homem. Aqueles homens gostavam de porcos, e por causa da libertação daquele homem, eles perderam 2.000 porcos, porque o espírito mau entrou dentro daquele porco. Então eles preferiram os porcos do que Jesus Cristo. Mas tudo bem, não quiseram Jesus, mas Jesus deixou a semente em Gadara. Quem? Aquele homem se tornaram um grande evangelista. Preste bem atenção, olha quanta coisa acontecendo diante dos olhos daqueles discípulos. Libertou um homem que há muitos anos estava preso no mundo espiritual. Libertou uma mulher que estava há 12 anos perdendo sangue, perdeu amigos, perdeu casamento, perdeu família, por causa da lei judaica, ela não podia se aproximar. Eles presenciaram esta mulher com apenas um toque na borla. Preste bem atenção, um erro que muitos cometem. Ela não tocou em sua vestes, na barra das vestes de Jesus. Ela tocou em uma das tranças do talite de Jesus. Dali saiu poder, dali saiu promessa, dali saiu vitória. Sinta Jesus aí na tua vida. Apenas um toque daquela mulher, um toque aonde multidão comprimia Jesus, e uma pessoa dentro daquela multidão fez a diferença. Jesus declara: de mim saiu o poder, e aquela mulher se esconde. Jesus não queria mais ela escondida. Jesus queria colocar ela à frente de todo mundo, para que todos pudessem ver que ela não é mais impura, mas ela era uma mulher sarada, livre. Tudo aquilo na tua vida que te fez te esconder, tudo aquilo que fez a tua vida você se afastar, se isolar, hoje Jesus te tira desse mundo, te traz hoje para a realidade e dizer: veja, vou te colocar no meio daqueles que nunca acreditaram que o milagre ia te alcançar. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. E além de tudo, aquela mulher, eles presenciaram a filha de Jairo. Olha que interessante. Nós entendemos que naquela época, quando chegava-se, muitos entendem, estudiosos, que quando a filha de Jairo, ela não tinha 12 anos, ela tinha quase 12 anos. Fala comigo assim, quase. Então escute, para eles os 12 anos de idade significa o melhor tempo da vida de alguém que está começando. Então Jairo, ele entra em desespero. Meu Deus, o melhor tempo da vida da minha filha que está começando a chegar não vai acontecer. O desespero faz ele sair de casa. O desespero faz ele quebrar regra. O desespero faz quebrar preconceito. O desespero faz quebrar o orgulho. Eu sou chefe da sinagoga. Não, nessa hora quebra tudo. Eu esqueço quem eu sou. Eu só lembro o que Jesus é. Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui. Jairo quebrou toda a tradição judaica. Jairo foi procurar alguém que os judeus não reconheciam: Messias, o ungido. Ele dizia assim: não, eu quero ainda viver o melhor tempo da minha vida. Eu não aceito a minha filha perder o melhor tempo, a melhor época da sua vida. Oh, aleluia. Ele chega até Jesus, os discípulos viram ele perguntando de joelhos, pedindo para Jesus: vai até em casa. E Jairo, quando chega na sua casa, a Bíblia vai nos dizer que a casa dele estava em quê? Alvoroço, uma bagunça. Mas quando Jesus chega, acaba o alvoroço e fica silêncio. Quem está comigo aqui? Quando Jesus pisa numa casa que está em alvoroço, o alvoroço acaba, a bagunça acaba, aquilo que está fora do lugar acaba, porque chegou o dono da vida, o dono da paz. E quando Jesus chega, antes de Jairo pisar na sua casa, lá vem a notícia: tua filha morreu. Tua filha já era.
Você pensou que ia viver a melhor época da sua vida, ouviria a tua filha viver, mas você não vai. Só que eles não atentaram em quem estava junto. Veja só, Jesus, vamos até em casa, e Jesus foi. Mesmo ele nunca convidando Jesus por um momento especial, ele convidou Jesus num momento ruim, mas Jesus foi. Jesus foi, quando chegou, teve essa notícia, ele disse: onde está a menina? Chamou Pedro, Tiago e João, vamos entrar lá dentro. Só nós três, só eu, vocês três, e Jairo e a mãe da menina. Os outros ficam para o lado de fora. Olha só, Jesus seleciona quem que deve entrar. Jesus não coloca qualquer um lá dentro para presenciar um grande milagre. A verdade, nós entendemos que Pedro simboliza a fé, Tiago também significa aquele que vence, e João simboliza o amor. Quem está aqui na igreja? Olha o que está entrando dentro da tua casa hoje. Aonde não tinha mais fé, não tinha mais aquela vontade de buscar a Deus, Deus está reavivando isso. Está reavivando o espiritual do seu lar. Meu irmão, eu profetizo que também a segunda parte está entrando a vitória dentro da sua casa em nome de Jesus. Irmão, e aonde não tinha mais amor, está entrando. E Jesus, ele fala: menina, levanta. E eles presenciaram a menina que estava morta, ressuscitando. Para Jairo havia acabado o melhor tempo da vida dela, mas o dono da vida estava chegando para fazer ressuscitar o que para muitos estava morto. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Para você parece que o melhor tempo da tua vida que você esperava dentro da sua casa acabou, mas Jesus está pisando dentro da tua casa hoje. O melhor tempo da tua vida está chegando agora, no nome de Jesus. Por favor, quem está comigo, levanta a sua mão. Eu profetizo novamente: chegou o momento de você viver o melhor tempo da sua vida. Só aquele que crê, dá uma aplaude, glorifica o Senhor. Presta atenção. Depois eles vão presenciar outro milagre, ao qual o pastor leu aqui. Vale interessante lembrar que em João capítulo 6, Jesus pergunta para Felipe: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar? Interessante. Aquele que faz o milagre pergunta, mas a Bíblia deixa bem claro que ele estava testando, estava experimentando Felipe. Será que nós não estamos sendo experimentados por Deus nesse momento? Quem que não está vivendo um desafio hoje na sua vida? Quantas vezes Deus experimentou eu e você? Ele usou uma criança, Ele usou uma coisa comum para te perguntar. E a tua resposta foi qual? Que é nada, não tem nem jeito. Mas nem que se eu tivesse tanto dinheiro e comprasse, não resolvia. Às vezes nós pensamos que muitas vezes a solução está em nós. Muitas vezes nós pensamos que a sabedoria somos nós. Diante de uma enfermidade, nós pensamos que nós somos o médico. Diante de uma situação da impossibilidade, nós pensamos, nós que temos a sabedoria e sabemos, não tem mais jeito. Eles estavam diante do Senhor, eles tinham presenciado o milagre de ressurreição, de libertação, de cura de uma mulher que estava para a sociedade condenada. Olha só. E quando chega na primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus faz uma pergunta para experimentar. Querido, eu não sei qual área da tua vida que Jesus está te experimentando hoje. Eu não sei o que o Senhor está experimentando você nesse momento, mas muitas vezes nós estamos igual o discípulo. Não tem jeito, não tem o que fazer. Eu e a bispa já vivemos
muitos momentos, estamos vivendo muitos momentos de impossibilidade. Mas eu tenho certeza que o Senhor também está nos experimentando. A vontade, a palavra que dá para soltar da nossa boca é dizer: não vai dar. No momento da dificuldade, para muitos é dizer: não tem jeito. Casamentos estão acabando por questões financeiras. E não é brincadeira quando falta o financeiro dentro de casa. Parece que tudo abala, tudo acontece. E Jesus nos pergunta: e aí, como é que você vai sair dessa? O dono do milagre, o Senhor do Senhor está perguntando para mim e para você. Quantas vezes na semana o Senhor nos perguntou: e agora? Qual foi a minha resposta e a sua resposta? E Jesus, vendo, experimentando qual foi a resposta, despede este povo. Despede, não tem jeito. Mas Jesus não despede ninguém com fome. Vou falar de novo, só meia dúzia deu glória a Deus e aleluia. Quem está comigo aqui? Para alguns, despede. Jesus fala assim: não, eu não vou despedir não. Eu não despido ninguém para casa com fome. Eu não mando embora para casa sem solução. Ele é o dono da solução. Ele é o Senhor que está aqui nesta manhã. Oh, aleluia! Escute. Você pode estar vendo esse esboço do lado da minha Bíblia aqui, mas não é isso aqui que eu estou pregando não, viu gente? Não é isso que eu estou pregando não. Se alguém tiver dúvida, depois venha ler aqui o que é que eu ia trazer. De cima do altar o Senhor mandou trazer isso para vocês essa manhã. Quantas pessoas já olhou, né, pastora Amélia, e disse: esquece, despede, não tem jeito, né, minha pastora? É pensamento humano. Não é porque muitas vezes você pensa desse jeito, você não é crente. Você é limitado. O Senhor fala em Isaías 55:2: por que gastais com aquilo que não é pão? Por que você perde tempo com aquilo que não te traz alimento? Por que perdemos tanto tempo com aquilo que não nos traz vida? Por que falamos coisas que não deveríamos falar? Mas eu ouvi que se eu não pôr para fora eu vou ficar doente. Você não vai ficar doente, porque nada te acontece se Deus assim não quiser. E se você ficar, Ele é capaz de curar você ainda e você ser um grande testemunho. Como um menino aqui contou aqui numa quarta-feira, perdeu aqui metade da parte óssea da cabeça, num acidente. E o menino está perfeito, os médicos disseram que ele não ia andar, não ia ter movimento, ia ter sequela, e não teve sequela nenhuma, está vivo para a glória de Deus. Estava aqui quarta, dando um testemunho que Jesus ressuscitou. Uma das fotos que ele mandou uma foto dele no asfalto. É claro que eu não ia colocar no telão aquela foto. Meu irmão, se eu olhar para aquela pessoa, ela estava morta. É a pergunta que muitas vezes Jesus nos faz, a resposta é sempre aquela que nós só temos na boca: despede. Muitas vezes nós somos assim, falamos muito de fé, que Deus vai prover, que Deus é fiel, mas quando chega a nossa hora, quando chega o nosso momento de viver a fé, de acreditar que está escrito em Hebreus capítulo 11, crer naquilo que eu não estou vendo, ter convicção que o Deus que eu sirvo não me desampara. Posso estar na tempestade, mas chega um momento, é Ele que assume o comando da minha vida. Agora veja, muitos não valorizam o que você valoriza. Jesus faz uma pergunta: como é que vamos sustentar este povo? Ele já sabia o que o povo precisava. Ninguém estava pedindo pão,
Ninguém estava pedindo peixe. Tem coisas que você nem pediu, que Jesus já sabe que você precisa. Vou falar de novo. Ninguém chegou aqui para mim e falou assim: olha, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas Jesus sabe o que você precisa, o que eu preciso. Para muitos despede, não tem jeito. Mas Jesus não despede coisa nenhuma. Tem coisa que nem saiu na tua boca ainda. O salmista declara: tem palavras que nem chegou à minha boca. Tu já sabes. Por que ele fala isso? Porque ele é um Deus onisciente. O que ele sabe é o que muitos não sabem. E este Deus onisciente está diante desses discípulos. Ele está com a solução. Ele faz uma pergunta daquilo que eles estão com fome física. Então preste atenção. Não é pecado eu chegar numa igreja e dizer: Senhor, entra com provisão na minha vida. Mas o mais interessante, como eu ouvi esses dias, o Igor, filho do casal aqui, do pastor Robson, a pastora Fran, ele disse para mim assim: apóstolo, Deus está sendo tão bom comigo, que Yasmin, Ele está dando tudo para mim no nosso apartamento. E engraçado, apóstolo, que eu não estou pedindo, eu estou só agradecendo. E Deus fez algo tremendo na vida desse casal, que diante dos olhos humanos despede, não tem jeito, não vai dar nada. Quantos que já olharam para você e disse: esquece, larga, vai embora, some, muda de cidade, muda de país, vai embora, despede. E Jesus, alguém avisa ele que alguém tinha 5 pães e 2 peixes, e fala assim: traz aqui para mim. Traz para mim, entrega na minha mão, que hoje eu vou mudar essa história. Estou arrepiado com a presença do Senhor aqui. Traz aqui para mim, traz para mim. O interessante, Jesus pegou os pães, Ele não pediu: Deus, multiplica esse pão. Ele disse, Ele deu graças, Ele agradeceu. Eu sei que o Senhor me ouviu. Segredo da vitória: levanta a sua mão nesta manhã e fala: obrigado, Senhor, já sei que o Senhor me ouviu. Aleluia. A primeira tempestade que esses discípulos viveram foi provocada pelo mundo espiritual. Mas a segunda tempestade foi porque o coração deles estava duro. Eles não compreenderam os milagres, porque o milagre fala. Quando eu presencio um milagre, Deus está querendo falar algo comigo. Quando eu vejo alguém contando algo, Deus está falando comigo. Você não está compreendendo? Eu estou falando com você. Você não compreendeu ainda? E por eles não compreenderem, Jesus fala assim: então faz o seguinte, entra no barco agora. Eu estou seguindo para o final. Entra para o barco. Jesus compeliu, Jesus obrigou eles a entrar no barco. Oh, vai lá. Eles pensaram: para nós é mole, estou acostumado com o mar. Só que eles não estavam acostumados com o vento que viria. Veja só, a primeira tempestade foi o mundo espiritual que mandou contra, mas essa tempestade foi provocada por eles. Que nós não sejamos provocadores de tempestades, mas de milagre, de bênçãos. Que eu e você sejamos pessoas que entremos dentro dos nossos lares, ou fazemos parte das pessoas, mas não provocamos tempestade na vida de ninguém, mas vamos provocar bênção na vida dos outros.
Agora veja, Jesus fez com que eles entrassem no barco, mas no meio do mar, o vento aumentou. Eles não conseguiam ir para frente e não conseguiam vir para trás. A impressão que se dá na nossa vida é: eu não tenho para onde ir, não tem como voltar e também não tem como ir, estou parado. A impressão que se dá na nossa vida é que eu remo e não saio do lugar. Não dá a impressão que às vezes a nossa vida está assim? Nada está acontecendo. Será que Deus não me ama? Será que Deus não me quer? Será que Jesus me abandonou? Jesus está dizendo aqui, Jesus, enquanto despediu a multidão e também mandou os discípulos entrar, ele estava no monte orando. Por isso que eu amo o monte. Toda semana eu e minha rainha estamos no monte orando por vocês. Desde que eu pisei nesta cidade, eu e minha esposa subimos ao monte. Já são 20 anos que nós subimos o monte para orar. E ainda estamos subindo. Enquanto Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam o quê? Remando. Aquele que remava de um lado, acho que cansou. Ficou só o outro remando, acho que o barco começou a andar em círculo, não sei. Mas veja, que os dois têm que remar junto. Mas dentro de uma casa, às vezes parece que um está cansando de remar. Eu vou largar o remo. E Jesus avistou do monte que eles estavam cansados de remar. Deixou chegar no seu limite. Deixou chegar no seu último estado físico, para ele poder agir. Para ele vir em direção ao barco, andando sobre as águas. E provar mais uma vez: nada está acima de mim. Eu estou acima de tudo. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Eu vejo algumas pessoas dando um jeitinho de dar uma baixadinha e enxugar a lágrima, porque Deus está falando com muitos aqui dentro esta manhã. Quando Jesus me deu esse versículo, somente o versículo 52, eu falei: Senhor, e aí? Ele falou assim: quando você chegar ali, eu vou fazer você lembrar. Quantas coisas nós já presenciamos de Deus nessa nossa caminhada com Cristo. E muitas vezes não estamos convictos de quem Ele é. Uma pandemia não para Jesus. Um decreto de um presidente não para Jesus. Um decreto de um governador não para Jesus. Um decreto de um prefeito da nossa cidade, que ainda parece contrário quanto às nossas vidas, mas não vai ser contrário quanto ao decreto do Senhor. Ele decretou na cruz do Calvário. Eu sinto Deus aqui, gente, eu vou voar. Crucificado, ele gritou: está consumado, está decretado, você está livre. Somos livres. Mas muitas vezes o nosso coração endurece. Passamos a ser incrédulos, descrentes, por tantos problemas que estamos vivendo. E Jesus está mostrando: olha, você não compreendeu, compreenda o milagre, compreenda o milagre, compreenda o milagre, compreenda. Se alguém está contando um milagre, compreenda que Deus, eu estou falando com você, eu estou dizendo o que eu posso fazer na tua vida. Compreenda este milagre, compreenda, veja o milagre aqui da redenção plena, compreenda. Compreenda o que eu posso fazer na tua vida, aleluia. Olha para quem está do teu lado, é alguém que é um milagre de Deus, compreenda. Olha para esse irmão não era para estar aqui, mas está. Mas o nosso coração pode estar igual aos discípulos, porque não haviam compreendido o milagre. Quantos milagres você já viu? Não só aqui. Quantas coisas. Milagre da provisão. Às vezes você chegar a não ter o que comer dentro da sua casa, de repente alguém bate. Deus mandou vir aqui.
Eu e minha esposa já vivemos muitos isso. Eu a cada dia eu tenho falado ao Senhor, não deixe o nosso coração endurecer. Porque quando o nosso coração começa a endurecer, nós não compreendemos o que o Senhor quer nos ensinar. Compreenda o milagre. O Senhor é o mesmo ainda. Ele está aqui. De você estar aqui, você é um milagre. O teu coração pode ter endurecido por um tempo, você parou, não tem mais vontade de vir à igreja, você distanciou de Deus, você parou de orar, você está frio espiritualmente. Quando o pastor fala, o louvor fala, vamos adorar, você não quer adorar. Aí o Senhor fala assim, deixa eu colocar ele numa tempestade. Eu não quero ser como Jonas. Jonas só foi descendo. Se você for lá para a vida de Jonas, Jonas desceu 3 vezes, até descer dentro do porão de um barco. Quando nós não compreendemos o milagre, nosso coração endurece, nós só descemos. Jonas não era para descer, era para fazer a vontade do Senhor. Queridos, eu sei que o que você possa estar vivendo agora não é tão simples. É uma questão de urgência. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não deixe o teu coração endurecer. Compreenda o milagre. Fique de pé. Você poderia olhar para 2 ou 3 pessoas e dizer assim, compreenda o milagre. Você sabe que eu e você podemos receber grandes milagres de Deus e o nosso coração continuar duro. Se o milagre está acontecendo, vai acontecer, não deixa que o teu coração endureça, ou seja, acha como se fosse normal. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Espírito Santo, não deixe o nosso coração endurecer. Não deixe o nosso coração se fechar. Não deixe que a incredulidade venha tomar conta da nossa vida, Senhor. Enxergamos tantas coisas acontecer de Ti, Senhor, e muitas vezes estamos com os discípulos. Às vezes, Senhor, provocamos tempestade em vez de provocar coisas boas para a nossa vida. Perdoa-nos, Pai. Que esse irmão, essa irmã que está aqui nesta manhã, ele possa dizer ao Senhor, Senhor, quebra meu coração. Eu quero voltar a ter um coração, Senhor, voluntário, como o salmista Davi diz no Salmo 51. Aquele coração disposto para servir, um coração, Senhor, alegre. Davi, ele fala, Senhor, no Salmo 51 também, devolva-me a alegria da salvação. Alegria de ser salvo, alegria de pertencer a Jesus. Traz essa alegria de volta, Deus, aquele que não sente mais essa alegria, nem de estar na sua casa. Às vezes até vem na igreja, Senhor, porque tem que vir. Mas, Senhor, derrama essa alegria. São tantas coisas, Senhor, na nossa vida que endurecem o nosso coração. E o Senhor mandou para a tempestade aqueles discípulos, não para matá-los, mas para fazê-los compreender o milagre. Jesus, essa luta que veio na vida desse irmão, pode ser que veio